Estamos aqui para mais uma aula. Nesta aula, vamos trabalhar com funções. Mas o que é uma função? Temos aqui uma definição. Em situações em que duas grandezas variam, uma dependendo em função da outra, de modo em que, para cada valor de uma das grandezas, existe um único valor correspondente da outra grandeza. Temos a ideia de função. A equação que expressa essa dependência entre as grandezas é chamado lei de formação da função. Então, temos aqui uma definição do que é função. Na realidade, temos o seguinte. Temos sempre duas variáveis, uma sempre vai depender da outra. Conforme uma das variáveis vai mudando o seu valor, a outra variável também vai mudando o seu valor. Temos então as chamadas variável independente e a variável dependente. Vejamos um exemplo. Arthur abastece o seu carro no posto Galo Branco. Da última vez que Arthur abasteceu, o litro da gasolina custava R$ 2,50. Então temos uma situação. Ele abastece o carro, o valor da gasolina é fixo, custa R$ 2,50 o litro. O que vai acontecer nesse exemplo? A quantidade de litros que ele abastece é a variável independente, porque ele pode abastecer 10 litros hoje, 20 litros amanhã, ou 30, ou 40, ou 50 litros. Depende da quantidade de litros que ele vai precisar naquele dia. E o valor que ele vai pagar vai ser o quê? Vai ser uma variável dependente, porque o custo da gasolina está fixo. Então, o valor que ele vai pagar vai depender de quem? Quantos litros ele abasteceu. Com esta ideia, vamos montar uma tabela. Tem aqui quantidade de litros, vou chamar de L. Então, ele pode abastecer 10, 20, 30, 40 ou 50 litros. E o valor a ser pago, eu vou chamar de V. Se é uma variável dependendo da outra, então tenho duas variáveis, quantidade de litros e o valor a ser pago. O valor a ser pago depende da quantidade de litros. Então, nós temos uma função. Como é uma função? Temos que ter o quê? Uma lei de formação, ou a fórmula que rege essa função, que determina esta função. Vamos escrever o seguinte, tem um valor a ser pago, ele vai ser igual a 2,50 que custa 1 litro, ele vai pagar a cada litro 2,50. E quantos litros ele vai abastecer? Então, a nossa lei de formação é V igual a 2,5 vezes L. Então, temos ali, ó, o L e o V são variáveis. O L é uma variável independente, que ele pode abastecer 10, 20, 30, 40. E V é uma variável dependente, porque ela depende da quantidade de litros para saber o valor a ser pago. Vou fazer um teste. Então, V, o valor a ser pago, 2,50 vezes. Se abastecer 10 litros, ele vai ter que pagar R$ 25. R$ 2,50 o litro, vezes, se ele abastecer 20 litros, ele vai ter que pagar R$ 50. Notem, a quantidade de litros está aumentando, o valor a ser pago também está aumentando. 2,50 o litro, ele vai abastecer 30 litros. Então, vai pagar R$ 75.
2,50 o litro, vezes 40 litros, vai pagar R$100. Então, o valor a ser pago, 2,5 vezes 50, ele vai pagar R$125. Notem que com esse exemplo, estamos fazendo o quê? Mudando a quantidade de litros da variável independente e o valor a ser pago está também aumentando. Conforme vai aumentando a variável independente, o valor a ser pago, que é a variável dependente, também vai aumentando. Muito obrigado por mais essa aula. Até a próxima aula.